Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias como essa que ouviremos hoje, fantástica, com um querido amigo que eu já não vi há algum tempo, estava com saudade e vai contar uma história muito bacana aí do atendimento pré-hospitalar no estado de São Paulo. Mas antes de começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, inscreva-se nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, lá no Facebook, inscreva-se, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Com muita alegria recebemos aqui hoje meu grande amigo, eu disse que estava com saudade, faz tempo que eu não via ele, o nosso querido doutor Carlos Alberto Guglielmi Eide, doutor Eide. Que alegria, doutor Eide. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao nosso podcast. Pavão e amigos aí, né? Que você representa aqui nesse momento uma quantidade grande de amigos que eu fiz aqui. Uma honra poder participar desse programa aqui do podcast. Uma honra estar na sua companhia. Honra é minha. Revendo o amigo que a gente sempre teve, né? Mas chega uma hora da vida que cada um vai para um canto, né? E nesse momento poder estar aqui é fantástico para mim também, de coração, agradeço demais o convite. Poxa, que bacana. Bom, Ed, você, né, a gente estava fazendo um bate-papo aqui, bastidores, né? O Ed, eu não vou falar a idade dele, se você quiser ele fala, né, mas ele está muito ativo, né? O Ed tem uma história fantástica escrita aí na questão do atendimento pré-hospitalar no estado de São Paulo, e ele vai falar, obviamente, sobre tudo isso, mas eu vou começar assim, né? Como é que o Dr. Eide, recém-formado, foi parar nessa história dos projetos de atendimento pré-hospitalar de São Paulo? Conta um pouco dessa história pra gente. A história tem muitos pedacinhos, né? Cada pedacinho nos leva a algum canto, a algum lugar, né? A minha história foi cheia desses pedacinhos. Em parte pelo meu perfil, né? Eu sou inquieto, eu não gosto de uma ou outra coisa só, eu curto muitas coisas. E nessas muitas coisas eu fui até hoje, eu fico fazendo coisas, entendeu? Coisa diferente. Isso me deu, já contando um pedacinho atual, né? Isso já me levou a ter 6 títulos de especialista, mais uma área de atuação dentro da medicina, nesse tempo todo, e sempre fazendo APH paralelo. Eu entrei na faculdade em 1969, me formei em 74, esse ano estou fazendo 50 anos de formado. 50 anos de formado, puxa vida. Então, já dá pra fazer a conta da idade dele agora. É fácil. Eu entrei com 23 anos e eu estou com 73 anos atualmente. Pois é. E graças a Deus me sinto bem. Empolgado. E em 74, no último ano da faculdade, eu fiz um internato, né, o sextonista, aqui no Hospital do Servidor Público Municipal, aqui perto da gente. Do lado aqui, da Liberdade. Na Vergueiro. Na Avenida Vergueiro, perdão. Isso, na Vergueiro. E no dia 1º de fevereiro, dia do Joelma, né? É verdade. E naquele dia eu fui passar visita nos meus pacientes no 9º andar. Quando eu entrei no quarto, os pacientes estavam em pé na janela. Todos os pacientes que podiam se levantar estavam em pé. Era uma enfermaria com vários leitos. Eles estavam em pé, olhando para a janela. E eu então fui, o que está acontecendo, né? E aí dava para ver um enorme incêndio ocorrendo, né? E em seguida, e era o Joelma, em seguida veio um som no hospital, uma chamada para que todos os médicos descessem para o pronto-socorro, e assim fiz, né, também. E no pronto-socorro aí a cena é complicada, né? A Santa Casa e o Hospital Municipal foram as principais. Dos mais próximos, eu imagino, né, Ed? Naquela... Paravam combis e descia gente queimado naquele estado. E descia gente muito queimado, também traziam morte. Naquela época, eles pegavam e levavam, né? Assim, achando que... E muitas vezes o corpo entrava pela porta da frente e já levavam e tiravam ele pela porta de trás do pronto-socorro. É um corredor, né, o pronto-socorro. E já tiravam, e assim eu me deparei pela primeira vez com um ambiente desse, em 74.
né? Edifício Joelma. Na sequência, eu terminei a faculdade, terminei o internato, virei residente, prestei concurso, virei residente do hospital, e depois de residente eu virei assistente, prestei concurso na prefeitura e passei, então eu fiquei no hospital e também podia acumular do concurso. Eu escolhi Pirituba, e lá em Pirituba eu comecei em 79. Agora eu dou um passo para trás. Em 76, a prefeitura inaugurou a SECOM, que foi o primeiro serviço de APH, como a gente chama hoje, né? Uhum. E já chamava na época também. O primeiro serviço do Brasil. Não existia nada, nenhuma referência de atendimento por ambulância. Em 76, o então prefeito Olavo Setúbal inaugurou esse serviço lá na Brigadeiro, né? É claro que para ele inaugurar, alguém levou para ele. Não vai. Claro. Não tinha nada no Brasil, nenhum. Como é que alguém começa? E aí, dois médicos, dois cirurgiões vasculares, dois médicos, Berilo Langer e Paulo Kaufmann, trouxeram para o então secretário, Fernando Proença de Gouveia, uma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos e estava revolucionando o atendimento de urgência, que era o pré-hospitalar. Lá já tinha acontecido em 1968. E a guerra do Vietnã deu um grande impulso nisso aí. E já tinha acontecido lá a lei dos paramédicos, já tinha acabado de sair. Então ele conseguiu convencer o secretário, que convenceu o prefeito, e eles montaram. Então o povo chamava, discava, era número normal, o 192 veio surgir depois. Então era um número normal e chamava. E em 76 foi inaugurado o primeiro serviço de ambulância para atender urgência. Em 81, publicado no Diário Oficial, no dia 13 de março de 81, publicado no Diário Oficial, o regulamento do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar da Prefeitura, com esse nome, pré-hospitalar. Escrito no Diário Oficial, em 81, está lá. Com todas o que deveria ser feito. Tinha que atender, tinha que fazer acontecer. E a lista dos materiais das ambulâncias. E o pessoal que atendia eram profissionais de enfermagem, aqui na prefeitura. Então, esse primeiro serviço estruturado. E começou a crescer rapidamente. Em 81, agora eu lá em Pirituba. Né? Então, 76 começou e foi crescendo. Né? Pelas mãos, Berilo Langer e Paulo Kaufmann cuidando desse assunto. O material publicado no Diário Oficial leva 3 assinaturas. Berilo Langer, Paulo Kaufmann e a enfermeira Maria Única Alcolar. O Berilo e o Paulo eram médicos, né? Como eu falei. E isso. Então, em 81, eu chefiava o pronto-socorro de Pirituba. No servidor municipal eu era dermatologista. E lá em Pirituba eu chefiava o pronto-socorro. Né? E eu sempre fiz emergência, fiz urgência, né? Também. No paralelo eu fazia urgência. E aí um dia me chamaram, em 81, para me informar como chefe do pronto-socorro, e os outros meus colegas chefes de pronto-socorro também, de que o serviço de ambulância era prioritário. Porque o profissional de enfermagem que saía na ambulância, ele era funcionário do hospital. Ele ainda não existia funcionário. Ou seja, a ambulância que fazia o atendimento, ela era ligada a um hospital e ela atendia e levava para esse hospital. Era assim que funcionava? Sim, por acaso, né? Não, porque a enfermeira estava lá no hospital. Uhum. Né? Ela era selecionada previamente, era treinada a usar aquele material, como a gente faz hoje, né? Eles eram treinados, tal. É claro que nós estamos falando do conceito da época, entendeu? E materiais da época. Isso, lógico. Agora também respondendo a umas brincadeiras aí que muitos colegas fazem, não, isso não era, né? Eu estou dizendo assim, quando você nasce, você tem uma data. À medida que você cresce, você vai mudando. Você é outro. Você se aperfeiçoa. Claro. Você faz faculdade. Claro. Mesmo que você mude o seu nome,
a sua data de nascimento não mudou. Então, o APH da cidade de São Paulo, que veio sofrendo mudanças, incluindo mudanças de nome, final da década de 80, ele mudou para APH 192 e em 2003 mudou para SAMU. Mas falar que o serviço da prefeitura nasceu em 2003, não é justo. Não é justo. Eu já tinha chefiado o serviço antes disso. Tem uma gênese aí, né? Entende? Então a data está lá atrás, apesar dessas mudanças todas. Em 81, eu lá em Pirituba me chamaram. Olha, prioritário. O povo chamava a central selecionava nos cartõezinhos, né? Todo mundo que conheceu fora do Brasil era assim também, viu? Escreve num cartãozinho o chamado, o endereço, o nome e tal, e entregava na mesa. Tem a mesa da Zona Norte, mesa da Zona Sul, e entregava lá na mesa. Aí o operador do rádio olhava e chamava no rádio a ambulância. E ficava o motorista do lado da ambulância, tomando um cafezinho e tal. E quando entrava o chamado pelo rádio da ambulância, ele tinha uma coluna lá em Pirituba, era assim, né? Tinha uma coluna e uma campainha. Ele apertava a campainha, disparava lá dentro do pronto-socorro a campainha. Disparava a campainha, eu como coordenador tinha que deixar prontinho um substituto para aquele funcionário. Porque ele ia sair na ambulância. Porque ele ia sair na ambulância. E era prioritário. E era prioritário, como já havia o entendimento doutrinário. Aí já. Então ele largava o que estava fazendo e ia para a ambulância e lá iam atender. 81. Esse foi o primeiro momento que eu vi isso na minha mão. Você viu acontecer de verdade. E um dia eu, meio metido, né? Saí na ambulância. A ambulância já foi, eu falei, eu vou também. Aí eu falei, nossa, coisa, né? Fiz uma loucura, né? Uma insanidade, porque você, como médico, sair numa ambulância, você assume coisas que você. Né? Não estava no script, né? Não, mas, sabe, não dá, eu quero ver isso, né? E aí voltamos, falei, o negócio é bom. E aí comecei também a me aprofundar nisso, né? Lembrando que não existia internet, né? Você tem que se aprofundar. Consultar literatura, conversar, mandava carta, era desse jeito. Só que a literatura era pobre, porque as coisas estavam começando a acontecer. Como eu falei, no Brasil nenhum. Você não tinha nem com quem conversar. Então eu conversava com quem? Com o Paulo Kaufmann, que sempre fomos muito amigos, né? Isso em 81, em 83, 4, em 84, aí aconteceram outros fatos. Em 84 nós começamos a montar grupos, né? Tinha um grupo aqui no estado. Aí você está chegando num pedaço que já teve gente que contou aqui já. E aí, no meio daquele negócio, não, vamos montar algumas coisas, vamos mudar o que tem dentro da ambulância. E montamos um grupo. Eu, Arlindo, Coronel Arlindo Faustino Santos. Nossa, grande cara, estava lá com a gente na comemoração. Isso, né? E uma colega. E aí começamos a refazer aquilo que a ambulância tinha que levar. Vamos dar uma melhorada. Né? Porque aí, assim, pelas histórias que. Eu não sou dessa época, eu cheguei no bombeiro na década de 90, né? Um pouco depois. Mas não tá tão longe também, não. Mas já diziam, né? Porque o bombeiro, por um lado, né? A prefeitura começou a ter essa preocupação, que é. Pô, eu não sei qual era a população de São Paulo naquela época, mas eu vou dar um chute, devia ser algo em torno de 7 milhões, vamos chutar. Por aí. Já era uma megalópole, né? Que tinha todos esses problemas, era uma necessidade que a saúde sentia e que o bombeiro também sentia, porque ele chegava nas ocorrências, né? Muitas que sempre tiveram, nas regiões periféricas, ou onde quer que seja, e se deparava sempre com a dificuldade do transporte da vítima, né? Porque era tudo muito incipiente, como você mesmo falou. Então, foi uma coisa que ela teve um nascimento lá, com toda a história que você contou, e por parte do bombeiro pela necessidade, né? Pelo perrengue, né? Que os bombeiros passavam quando tinham que transportar uma vítima. Mas a vida de vocês não foi fácil no começo, não. Não, eu sei que não. Eu sei. Porque a gente tinha que ficar se ajudando. Eu lembro. Aí... Não lembro, eu sei da história. Peguei depois dessa história. Em 85... Mas desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho. Quando você falou do Arlindo e tal, teve uma coisa que foi, né? Sabe que eu sei que foi muito importante, né? Que foi Chicago. Então, dessa época, a gente estava montando isso quando surgiu um convite dos Partners of America. Que o Arlindo era ligado. E o Arlindo era ligado a ele. Ele já contou essa história aqui já. Tanto do grupo, ele era o cabeça. Ele não era a patente maior. Se não me falha, a patente maior era do Lemes.
na Isso. ocasião, acho que o Lemes era major. Provavelmente. Lemes falecido. Falecido Lemes. E Que teve na sua história pessoal um negócio, depois a gente fala, trágico, né? Com o filho, e que também sim, o motivou a tudo isso, né? temos envolvimento nesse aspecto também, depois com o Lemes. Fizemos muita amizade. E aí, naquela ocasião, então, lá em Pirituba, montando aquele negócio, né, refazendo o que as ambulâncias levavam, e tinha que refazer treinamento. Se você muda o material da ambulância, tem que mudar o treinamento. Claro, lógico. Não dá para você fazer diferente, né? Então a gente estava preparando isso, aí veio esse convite. Aí o Arlindo todo ficou, né, entusiasmado para montar o grupo. Tanto que o grupo era para sair em 85, mas era para sair em 85 no fim do ano. Falou, cara, o que nós vamos fazer lá no meio da neve? Né? Frio demais. Já passar o inverno. Não tem nem roupa para sair na rua num lugar desse, né? Assim, Chicago, pô. E aí deixaram para o meio do ano seguinte, foi montado esse grupo, e aí o meu convite, em enorme parte, saiu do Arlindo, evidentemente, que tinha que indicar as pessoas. Então, de médico fui eu, foi o Jorge Mata, chefe do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, o Moisés Edmund Seide, que era o então presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, da Abramet. Até hoje eu estou ligado a eles. Então, nós 3 médicos, depois um militar da Defesa Civil, que foi o Viana. O Vianinha. Viana. Isso. E 4 bombeiros, né? O Arlindo, o Lemes, Roberto Lemes, o José Carlos Wilk. Luiz Carlos Wilk e o Carquede. José Roberto Carquede. Então, esses 8, e depois a gente foi apelidado o Grupo dos 8. Quando falar o Grupo dos 8 era o grupo que foi para Chicago, né? E lá a gente tem muita passagem. E quando nós voltamos... Desculpa a curiosidade, estou me lembrando uma coisa. Era no Bombeiro de Chicago, que tem até um programa da época, né, inspirado no atendimento hospitalar, que era o 240 Robert. Você lembra disso? Não. Era um programa seriado da época, né? O 240 Robert. Eu não lembro se isso retratava Chicago ou Nova York, também já não me lembro. Mas era uma coisa que a gente via, né? E tinha, quando começaram a fazer, eu lembro que... Eu lembro do Emergency. Tinha também, da época, que era um seriado. Que também participava o Clooney. Não, esse é mais depois. Mais recente. Mais recente, porque eu me lembro que eu era aluno da academia e aí... Assistiam. Não, e a gente, quando vê uma notícia que o bombeiro junto com a saúde estavam estruturando, aí para dar o exemplo, falaram, olha, vocês lembram daquele seriado 240 Robert, né? Entendi. Depois pesquisa no Google aí, viu, Martinho? E assim, meio para situar o aluno, nós lá não sabia de nada, né? O que estava acontecendo. Chicago mudou muito das coisas aqui no Brasil. Claro que foi através de nós, né? Esse grupo de 8, claro. Não claro. dá pra negar. Mas quando nós voltamos, e aí aconteceu isso em 86, nessa ocasião, em 86, eu já era diretor de Pirituba, do hospital. Bom, então eu vinha todo entusiasmado. Mas quando eu voltei, eu comecei como diretor de Pirituba em janeiro de 86, nós fomos em maio de 86 para Chicago. Quando eu voltei, aí eu fui convidado para assumir a superintendência, chamava Superintendência Médica Hospitalar de Urgência, que é o órgão da prefeitura onde estão subordinados todos os hospitais, todos os prontos-socorros e os programas de urgência. Então eu, de repente, superintendente, né? Novinho, confesso, bati recorde de idade mais baixa nessa posição. Era uma posição altíssima dentro da hierarquia da prefeitura. Acima de mim só o secretário, e toda a área de atendimento hospitalar e de urgência na minha mão. Pô, tinha acabado de voltar de Chicago. O que você acha que eu investi? Então, na hora que eu voltei, né, Berilo veio falar comigo. Você precisa investir nisso. Eu já estava com a cabeça fervendo em cima disso. Imagino, claro. E aí, na prefeitura, eu comecei a investir por minha conta, porque não tinha gente, não tinha ninguém para dar aula. Como é que você vai dar aula para as pessoas? Porque o que você vai mudar? Você vai mudar a qualificação. Como é que você muda um atendimento de urgência? Não é por uma ambulância só. Claro, né? A ambulância não é o sistema, né? Não adianta você equipar uma ambulância por lá. Você tem que capacitar as pessoas. E quais pessoas capacitar?
Então, ainda era complicado o nível das pessoas, né? A gente tinha que buscar também gente melhor, né? Tinha que subir. Subir o nível Né? da própria contratação. Subir aquelas pessoas e subir. E aí a gente tinha. E na prefeitura só tinha eu nessa época. O Berilo saiu, foi para o HC, né? E aí tinha que dar aula, né? E lá, ó, quem que dava aula? Fui eu, Arlindo, Carquete. Os mesmos. Entendeu? E aí, então cada um começa a fazer sua parte e com a ajuda dos amigos. Mas claro, você viveu esse tempo, mas a impressão que eu tenho é que a partir desse momento houve ali a prefeitura, né, e você muito ligado a isso, foi desenvolvendo o campo do atendimento da emergência. A prefeitura me deixou você foi o cara, exato. Deixou, falou, faça o que você acha que exato. E já, o próprio Coronel Zé Carlos esteve aqui, o Erlindo, eles falam que aí o Estado de São Paulo, que é outra coisa, né? Isso. Em algum momento também, né? Lógico, muito pela intervenção desse grupo, né? Dos militares aqui do Bombeiro, nós somos estaduais, Isso. também deu lá o start de que tem que fazer alguma coisa. Foi mais ou menos nessa época, não foi? Foi exatamente em seguida. Né? Porque quando nós começamos a investir na prefeitura, aqui também se começou o movimento para fazer. E qual era a diferença? Porque vocês já socorriam. A gente levava do jeito que dava, né? Vocês já tinham um serviço de socorro como tiveram a vida inteira. Né? Vocês são os vou dizer, pioneiros. Vocês são os primeiros a exercer o socorro no Brasil. Em muitos países, sempre foi o bombeiro que começou. Né? Independente dos sistemas organizados, o bombeiro sempre começou. Por quê? Aqui no Brasil, a Constituição Federal atribui a vocês a responsabilidade do socorro. Não é, você não socorre sequer. Não, tem que socorrer. Você tem que socorrer, mesmo não sendo profissionais da saúde. Vocês são preparados, treinados para socorrer. Quando a gente voltou de Chicago, a mudança que deveria ter, que vocês precisariam sofrer, era começar a ter ambulância. Com pessoas treinadas com novas formas de atender. Como é que você vai atender? Porque vocês já atendiam. Vocês já atendiam uma parada cardíaca, por exemplo. Tá. E como é que vocês vão agora atender uma parada cardíaca com uma ambulância, com materiais diferenciados, transportando essa pessoa em parada cardíaca. Que é outra coisa. Vocês não faziam adequadamente. Sim. Vocês tentavam. Não faziam adequadamente nos caminhões, nas viaturas que vocês tinham até então. E aí vocês começaram a mudar. Não foi sem trauma, eu sei muito bem disso. Porque, né? Como toda mudança aí de você viveu isso, houve resistências, você sabe disso. Mas tem um motivo. E a gente tem que reconhecer o motivo. Eu não quero jogar pedra em quem à época foi contra. Eu não quero jogar pedra. Por quê? Porque a pessoa tinha uma visão que não estava errada. A visão é simples. Quando você monta, e a prefeitura também passou por isso, quando você monta um serviço que a população não tem, o medo do bombeiro desculpa voltar a frase, né? O medo do bombeiro era, nós bombeiros somos reconhecidos pela população com a maior avaliação de qualquer serviço que existia no Brasil. Qualquer serviço. O bombeiro sempre recebia nota máxima. O bombeiro era o ídolo da população. Sempre foi. Ainda é. Né? Mas naquela época não tinha concorrente. Eram só vocês que reinavam. Né? E aí vem uma questão. Na hora que você ampliar pro APH geral, não apenas o trauma, porque o trauma já era tarefa. Já estava no... Né? Pegar gente já estava na conta. Já estava na conta. Mas a hora que você ampliar, você provavelmente não tem estrutura suficiente para atender a demanda que vem aí. E aí, aí vinha o medo. Se você é a melhor avaliação da população, naquilo que existia, na hora que você receber uma tarefa que você não vai dar conta, e era esse o raciocínio, e não ia dar conta mesmo, mas valia a pena ter, né? Porque você monta um serviço que a população desconhece, a população não tem, ela não reconhece, ela não tem. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, Ed, porque a minha geração viveu exatamente o que você está falando. O interstício. O boom. O boom.
Porque a minha geração chega no começo dos anos 90. E o boom é criticado. O bom é criticar. Por quê? Aí o pessoal Porque falava não muito, fez né? isso. Mas isso é a demanda. O nome sempre ficou na minha Demanda. cabeça. Demanda reprimida. Isso é a demanda reprimida. Eu lembro, poxa, trabalhei sempre no Cambuci, você sabe, vezes, né? Naquela época o vetor de resgate saía 14 vezes no dia. Então, mas 14 vezes, num período de 24 horas. Mas todo mundo sabia que isso ia acontecer. E aí tem um outro problema. O serviço de APH, onde você quiser, hein? Pode ser o dentro do bombeiro, prefeitura, como você quiser, ele tem um crescimento lento. Ele não consegue crescer como o boom da demanda. Exatamente. Ele não consegue. Você precisa de gente que é o número um, porque o material, o equipamento, É fácil. essa é a minha parte mais fácil de resolver. O problema está no homem. Um prefeito, numa ocasião aí, numa roda conversando sobre isso, muita gente criticando a prefeitura, porque as ambulâncias demoravam para chegar, se você ligar para a prefeitura, não tinha ambulância disponível. Por quê? Por causa desse boom de demanda reprimida. Aí ele falou para mim, mas qual é o problema comprar ambulância? Nenhum. Aí eu me arrepiava, né? Falei, qual é o problema para a Prefeitura de São Paulo? Agora falo eu, né? Qual é o problema para a Prefeitura de São Paulo comprar, por exemplo, 100 ambulâncias? Nenhum. Se 100 ambulâncias resolvesse o problema de saúde, olha as bolas. Já tava, compra 200. Mas não é. Não é. Né? O APH tem 3 pilares. Né? O veículo equipado, as pessoas treinadas, e para a pessoa treinada... E esse é o elo mais difícil. Então, para vocês terem pessoas treinadas, isso aqui não é... Você não põe um anúncio no jornal para ver quem quer trabalhar para vocês. É concurso público, uma coisa. Idem à prefeitura. A prefeitura não abre o... Na Polícia Militar, no bombeiro, assim, o edital que sai hoje representa o Bombeiro Pro daqui a 2 anos e meio. Pronto, aí você já entendeu. Então, o que adianta você comprar 100 ambulâncias ou ganhar 100 ambulâncias? Nada. E o terceiro pilar é o sistema de comunicação. Hoje você talvez nem perceba mais isso. Mas isso foi um grande problema. Nós vivemos isso. Pô. Entendeu? Você tem uma demanda enorme, a recepção tem que saber administrar essa demanda só que a demanda, o boom, quando você divulga a existência do serviço, quando você quer fazer a imagem do serviço melhorar, você aumenta a demanda. Mas é uma grande verdade. Você aumenta a demanda e você não está preparado para atender a demanda. É verdade. Entende? Aí você recebe muita crítica. Você recebe muito mais críticas do que elogios. Acho que quem administra um serviço desse tem que saber disso, tem que estar preparado para isso, tem que saber enfrentar isso e tem que aceitar isso. Exatamente. Não pode esmorecer, diminuir, entendeu? É um desafio, Ed, eu reputo, passei pelo comando do bombeiro, é um desafio que não acaba. Não tem Não como tem acabar. fim. Não tem fim. E você aceita. Aceita sim. Você aceita no sentido de reconhece que isso existe. Mas você não tem ferramentas para reverter isso. Não tem. Não tem. Não tem. E assim, E a imprensa, muitas vezes, não reconhece isso. Né? Eu acho que a gente teve períodos importantes, né, nessa história toda, né, que você brilhantemente contou pra gente desde o início dentro da prefeitura. E nós recentemente, né, estivemos juntos, aliás foi quando eu te reencontrei, comemorando os 34 anos do primeiro atendimento com a viatura do resgate do bombeiro. Parece que foi tudo ontem, né, Ed? Resgate agora, aquela viatura nova. Sim, com recurso, já com o sistema implantado. Claro. Pós Chicago, pós o governo do estado de São Paulo ter criado o sistema, né, que integrou Polícia Militar, Grupamento Aéreo e Corpo de Bombeiros, né? Que chamou durante muitos anos projeto, né? A gente parou de chamar de projeto. Era projeto resgate. A gente parou de falar projeto quase que 20 anos depois, e né? o nosso, que eu fiz junto com o Arlindo tal, lá em Pirituba, era Projeto Pirituba. Projeto Pirituba. Pirituba Peruso. Era Projeto Pirituba Peruso. E a gente fez mapeamento de ponto de maior nível, de maior quantidade de acidente na região, junto com a CT. Não, vocês estudaram muito. Fizeram bastante coisa. Não, e já contaram aqui, né? Você deve você conhece a história, não precisa nem ter ouvido, né? Mas ouvi muita coisa. Você ouviu muita coisa. Quando o projeto Resgate, então, surgiu, o projeto piloto seria só na Zona Oeste de São Paulo. Isso, que era lá. Que era, exatamente. E não foi por acaso. Não foi por acaso. Porque a gente já estava preparando muita coisa lá na região. É isso pouca gente sabe, viu? Eu sei que pouca gente sabe isso. Por que foi lá?
Porque a gente já estava preparando, já tinha mapeado a região. E aí entrou o HC na história também, como referência, enfim. Só que isso, na verdade, A drenagem dos pacientes já tinha um caminho bom, vocês planiraram, pensaram em tudo isso. Só que na hora por questões políticas, que também já contaram aqui, na hora de botar um negócio para andar, não, mas só na Zona Oeste, e acabou. Alguém falou assim, bom, mas peraí, já não vai ter que acontecer em outro lugar? Então vamos fazer acontecer agora. Nós também concordamos. Não, queremos só o projeto Pirituba, nada. Nós queremos tudo. Só que ninguém aceitava tudo, então nós falamos, então vamos fazer um projeto. Essa foi um artifício que a gente usou. Claro. Não, vamos fazer um projeto piloto. Foi uma estratégia, exato. Estratégia. Exato, foi uma estratégia. Piloto, depois resolve o que fazer. A gente já sabia o que ia ser feito. Quando perceberam o tamanho do negócio, falou assim, ó, não dá, vamos que vamos. E aí foi, e aí aconteceu. Mas, aproveitando, então, surgiu nessa época, e depois veio a legislação. A primeira legislação surgiu. A primeira legislação. Federal, você está falando? Não, ainda estadual. Ainda estadual. A primeira legislação foi a CVS 9, em 1994, que teve num grupo de trabalho, CVS 9. Nessa época eu era superintendente aqui do servidor municipal, não participei desse grupo, mas tinha uma comissão de APH da prefeitura que eu presidia, né? Então eu estava circulando. Pé lá, né? Foi o Jupiacir, que era o diretor da SECOM à época, que fez parte dessa comissão, e foi criado uma jabuticaba que foi um dos maiores sucessos que tem nessa área hoje, não sei se você sabe. Foi lá nessa reunião, nesse grupo, que criaram as classificações das ambulâncias, que classificaram as ambulâncias. Ambulância de transporte, tipo A, ambulância de suporte básico, tipo B, ambulância C de resgate. Essa ambulância C de resgate não existia em nenhum lugar do mundo. Foi uma jabuticaba, que só tem no Brasil. E criaram a ambulância de resgate. Então, o primeiro documento escrito com ambulância de resgate é a CVS 9. E essa expressão, ambulância de resgate, que teve enorme sucesso, porque ela representava tipicamente vocês. A viatura de bombeiro. Ela representava vocês. Que também já teve modificações, né, Ed? Porque... Graças a Deus. Mas de certa forma, eu já falei isso, eu até lamento, vou te falar, lamento, porque não que nós enxugamos, mas ela foi tomando a forma da necessidade, né? Mas é claro, você vai se lembrar que as primeiras viaturas de resgate, as importadas da Willycoach, sim, pô, era uma viatura fantástica. Claro, ela não era a viatura mais adequada para rodar em São Paulo da época. Em cima dela, a BNT fez a. Exatamente. Dura até hoje, mas não funciona. Mas não funciona. Aquela viatura tinha tanque de mergulho, tinha nadadeira. Quer dizer, ele era um caminhão de bombeiro, podemos dizer assim, menor, que transportava a vítima adequadamente. Né? Se alguém aqui estiver nos ouvindo e não for da nossa área, se tiver alguma pessoa, deixa eu explicar. O veículo que faz só a PH, ele tem materiais para atender uma pessoa. Uma pessoa, né? Uma necessidade. Colar cervical, material para acesso venoso, talas e etc. Já o veículo que faz APH mais resgate, tem essas mesmas coisas do APH. E mais coisas de resgate. Então, uma ambulância de resgate tem as mesmas coisas que o APH da prefeitura do SAMU hoje tem as mesmas, basicamente as mesmas coisas, acrescidas de equipamento de resgate, de cortar, coisa para cortar ferragem. Então, essa associação APH puro que a gente faz e resgate, né, é que deu origem a essa viatura de resgate. Ela não faz só resgate. Né? Aliás, a maior parte, não sei hoje, mas a maior parte da demanda nem é de resgate. A maior parte hoje é PH. Não sei atualmente. Não, nós em algum momento, né? Números atuais, claro que você acompanhou, porque até o SAMU também, depois que a gente fez também, nós introduzimos inclusive as motocicletas. Isso. Que não transporta ninguém. Isso. Mas ela leva os profissionais e algum equipamento de APH. Né? Isso foi uma demanda que surgiu, claro, né? A gente falou no começo uma cidade de 7 milhões, hoje nós estamos vivendo uma cidade já passou de 12, né? Quer dizer, dobrou a população de São Paulo. E qual foi a primeira motocicleta em sistema organizado no Brasil? Não sei, você que vai falar para mim. Eu, Carcad e Moise da Abramet fomos convidados para montar a Dutra. O sistema da Dutra original, na concessão, fomos nós três. Tudo que tinha, como dividia.
e até o projeto das ambulâncias. Tinha até coisa nas ambulâncias que depois foi abandonado, graças a Deus, a gente fez na época, né? E agora tem gente querendo voltar para trás, querendo eu já sei. não viram a história. E em seguida, então, a Dutra depois foi para concessão, foi para licitação. Então, aquele desenho, fomos nós que fizemos. E aí, em seguida, convidaram a gente para montar a Ponte Rio-Niterói. Nós três também. Moise, Carqued e eu. Montando a Ponte Rio-Niterói. O modelo lá em cima. Aonde ficam, quais são os veículos, o que tem que pôr nos veículos. Assim por diante. Que tipo, como é que a central chama. Aciona, como é que o sistema funciona. Sai, tal. E tinha um problema enorme lá. Que é o congestionamento na hora do rush. Na hora que... Do acidente. Na hora do acidente. Então você tinha que entrar pela via invertida, você tinha uma série de coisas. E aí valia a pena a moto. A moto em condição de chegar para fazer a avaliação, nem sempre para fazer o socorro. Claro, mas a avaliação e isso, e aí ele... suporte ele primário. evitava, por exemplo, podia chegar e falar assim, não precisa ambulância. A situação está... Controlada. Claro que o cara tinha que ser treinado e tal. Claro. E eu tenho as fotos lá da primeira. Né? Foi na concessão. Foi na concessão da Rio-Niterói. Da Rio-Niterói, que foi logo depois da Dutra. Hoje aqui em São Paulo a gente tem as MOBs, né? A prefeitura também tem, que acho que é o URAN, né? Depois a ponte tirou. Tirou a moto. À medida dos anos, foi melhorando. Muitas cidades pelo mundo começaram... A França, né? A França levava um médico. Não sei como é que é hoje, mas eu lembro um período que o médico do sistema francês ia de moto. Não isso é uma coisa, eu me lembro. Não sei e um médico só vi de moto. Nós vamos oferecer aqui para o nosso convidado, o Dr. Eide, para ele dar uma pausa aqui nesse bate-papo muito bacana, oferecer para o Dr. Eide um cafezinho do nosso Bomba Café. O Bomba Café é o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, fica aqui na Rua Nita Garibaldi, número 25, bem ao lado do Comando do Corpo de Bombeiros. Um café temático, tema de bombeiro, fotos de bombeiro, memorabilia, fantástico. Comida boa, docinho, e aqui no nosso estúdio está aqui o nosso parceiro, vem cá, que é o Coronel Nobre, é o nosso parceiro do Bomba Café. Ele é o responsável aqui, ó, pelo Café dos Heróis. Você vem aqui, vai encontrar um monte de veterano de bombeiro e vai encontrar o Coronel Nobre. Dá um olhar aí, ô Nobre. Isso, a todos aí, sejam bem-vindos aqui na Fundação, parceiro com o Bomba Café. Aqui vocês vão encontrar uma refeição de qualidade e o mais importante, um local de encontro, né? Aqui é onde os heróis se encontram, que nós temos o Corpo de Bombeiros que está ao lado, os bombeiros vêm tomar café e o público civil também tem a oportunidade de estar criando aí um momento, uma interação bem bacana e com certeza isso aí fortalece muito a área central aqui da nossa cidade. Ô, Bono, você quando tá falando isso, você vai tomar um lugar na apresentação aqui do podcast, viu? Tá bom. Obrigado. Deixa eu comentar desse café. É impressionante a beleza desse lugar. Eu sou de fora, eu sou civil, eu não sou. Então eu não estou aqui no dia a dia, né? Mas é impressionante como você tem os enfeites alusivos, cada detalhe. Você respira bombeiro aqui, né? Impressionante, eu não tinha ideia de como era isso aqui. Né? Mas quando eu entrei lá pela porta do café, nossa, você já começa a ver. Né? E depois sobe na lojinha e outras coisas. É o que eu. É isso aí. Impressionante. Sobe o primeiro andar, conhece a lojinha, ó, essas memorabilhas aqui, é tudo da lojinha. Eu adorei, impressionante. Mas na verdade, doutor Edir, na verdade a gente pega carona, né? Porque a simpatia ela é do bombeiro. Nós estamos ali só na hora. E eu, como estava obrigado, Nobre. Tamo junto, obrigado. Boa entrevista para os senhores aí, viu? Obrigado. Vamos tomar um café, de ver se tá bom aí, pô. Você já tinha tomado um, né? Tá uma delícia. Mas enfim, são desafios, por isso que a gente fala, né, Ed, o atendimento hospitalar, né, os sistemas de atendimento, não importa onde ele esteja, repetimos, né, é uma coisa que não tem fim, né, e que de tempos em tempos ele tem que meio que ser reinventado, né, ele tem que cria-se alguma coisa para que possa enfrentar uma demanda, uma necessidade daquela época. Eu vou pedir permissão só para dar um salto um pouquinho na frente, e que foi uma fase que a gente interagiu bastante também, que foi quando o SAMU, né, se estruturou, cresceu. O bombeiro, em algum momento, e você vai se lembrar disso, copiou o modelo da gestão da manutenção dos veículos, né? Que é uma coisa que eu sei que tem muito a tua mão nisso, do Wilk também. A gente passou a fazer igual como vocês faziam, porque sempre a manutenção sempre foi problema, né? E para aquele modelo que vocês estavam fazendo naquele período, ele funcionou muito bem. E foi também naquele período, né, que eu me lembro muito disso, era o comando do Coronel Jair, e que a gente falou, pô, tá na hora de a gente tá mais, né? Porque
O serviço é o mesmo, o cliente é o mesmo, e a gente precisa começar a falar a mesma língua, né? Porque chegou um momento que a gente está começando a falar línguas diferentes, o que é muito ruim. E aí houve essa reaproximação, e eu nunca vou esquecer o dia que o Coronel Jair falou para mim assim, ó, você vai tirar plantão lá no SAMU. Logo que surgiu a Operação Delegado, eu falei, Coronel, eu não quero fazer Operação Delegado. Ele falou, não perguntei se você quer fazer. Eu falei, manda você ir, que eu quero que você veja como é que eles trabalham, que é jeito do Jair, né? E porque a gente precisa trabalhar junto e precisamos. Eu falei, tá bom, né? Então eu vou, né? Bom, tomamos vários cafés. Muitos E também naquela época, né? É isso que eu também quero dizer, que foi muito importante, foi quando a gente colocou as viaturas de SAMU também, lógico, você sempre teve as bases do SAMU, mas também as viaturas do SAMU dentro das bases de bombeiro, que foi uma nova fase, né, que a gente assistiu naquele momento ali. Então, mas pontualmente já existia. Não, já existia, eu sei disso, mas existia. houve uma... Guarapiranga sempre teve, verdade. Mas houve uma ampliação, né, a gente colocou em várias bases de bombeiro. Cá entre nós, né, não tem sentido você ter que criar uma base sua do lado de uma outra. Pô, tenha dó. Não faz sentido. Parece que nós somos um país milionário. Eu circulei muito no Canadá, depois de Chicago, eu tive outros programas de intercâmbio que eu também fiz e trouxe para o Brasil e do pessoal do Canadá, e que também o bombeiro foi integrado, né? O bombeiro participou junto das capacitações que a gente estava trazendo de lá. Uma das coisas que você vê, você está lá num país riquíssimo, aí você chegava... Uma das bases, fui lá visitar uma base deles. A base era embaixo de uma caixa d'água. Como assim? É uma dessas caixas d'água que a gente tem nos bairros aqui, e a parte de baixo dela, dá para ocupar uma sala, e eles levam uma base da ambulância. Só, como é que eles dormem? Não. É para durante o dia, que tem uma demanda maior, que tem mais tráfego. Então, na noite, que você pode ter menos base na parte noturna, por exemplo, que as ambulâncias vão atender com o mesmo tempo de resposta. Né? Então, você via uns negócios malucos. Mas o principal, olha, o que eu enfrentei, Ed, porque... Aqui, e eu vou contar uma história disso também, porque houve uma época que a gente fala, pô, que pode ter uma cidade, não vou falar cidade, que eu me lembro, o posto do bombeiro é embaixo do viaduto. Pô, falava isso um negócio, como, não é? Mas eu até entendo, viu, Edi? Porque eu entendo, porque o militar, né, o bombeiro principalmente, ele é aquele cara que, você conviveu muito com a gente, é o cara que gosta do frasquinho com tampinha. A gente gosta do frasquinho azul com a tampinha azul, o frasquinho amarelo com a amarelo. Então essas coisas... Sim é não, sim é não. Você sabe. Eu conheci vocês, convivi com vocês, não. Tinha, os quartéis lutavam para reverter a situação. É verdade, é verdade. Saindo daqui. A gente nunca se conformou. Aquela coisa. Exatamente. A gente nunca se conformou. Você podia usar farda, mas a gente era tinha uma cabeça aberta. A gente era inconformado. Vocês não tinham saído de onde não tinha. E a gente sempre foi inconformado. Eu falo muito isso então, aqui. Desculpa discordar. Não, eu entendo o que você está dizendo. Se você concordou discordando, eu entendi. Mas a gente sempre foi inconformado. A gente sempre quis o melhor. A gente sempre quis. Claro. A gente quer fazer o melhor. Aí eu fui uma vez para a Austrália. Isso eu já era capitão já. Aí tinha um quartel de bombeiro embaixo do viaduto. Mas eles têm problema financeiro, entendeu? Pô, em Sydney. Aí eu olhei aquilo, a cabeça dá uma cambalhota, né? Eu falei, pô, mas caraca, Sydney, cacete. Isso foi já no 2012, dessa época, assim. Era um quartel bacana pra caramba, embaixo do viaduto. Fecharam o viaduto, construíram uma base de bombeiro. Mas aí eu vou voltar na história da integração naquele momento que a gente começou a colocar os SAMUs, né? E principalmente o suporte médico. Isso eu acho que foi talvez a melhor inovação da época, né? De colocar o suporte avançado do SAMU no quartel do bombeiro. Isso teve um impacto muito positivo. Mas aí o que eu tive aí eu vou contar um pouco da minha experiência, que eu tive que administrar um pouquinho, foi o conflito cultural, de culturas diferentes. Que era exatamente onde a gente tinha que melhorar. Que falou, pô, mas é aqui que a gente. É esse ponto aqui que a gente tem que melhorar. Então, anos antes, era a mesma conversa que eu tinha com o Carqued, com o Arlindo. Não tenho dúvida. Também os conflitos só entre o básico, né? Não esquece o médico. Exato. Agora, não vamos esquecer que vocês montaram o sistema de resgate. Sistema de resgate que vocês já tinham, agora agregando o APH com as ambulâncias, que na verdade a novidade de vocês. Foram as ambulâncias, né? Porque vocês já faziam aquilo, em 1990. Em 1991, vocês puseram o médico. A prefeitura foi pôr o primeiro médico em 96. Foi mais para frente, é verdade. Bem mais para frente, em 96. Né? Ontem me ligou, coincidência, né? Me ligou
dos Estados Unidos, o médico que estava na primeira ambulância do esporte avançada nossa da prefeitura, ele me ligou de lá, porque ele estava conhecendo umas pessoas que talvez não me conhecessem, então a gente acabou conversando ontem, olha só, o médico que saiu na primeira ambulância em 96. Tá? Então, isso teve conflito, isso eu concordo, porque visão é diferente, né? A linguagem, o sistema, né, de despacho diferente. E a farda, que a gente não tem. Então, você tem um médico lá que resolve não concordar, ele não concorda, entendeu? E ele não vai chamar boicote e tal. Puta, mas ó, posso falar? Coisa. Eu sei da maioria dos problemas que tiveram. No que estava na minha alçada, eu era comandante do primeiro subgrupamento 3º GB, que era da Zona Leste, né? Eu nunca tive problema. Primeiro porque é o meu jeito, você conhece, né? E eu chegava pra galera e falava, pessoal, é o seguinte, olha, sabe aquele teu parente que mora lá em outro estado, que ele vem te visitar? Ele come diferente de você, ele fala diferente de você, ele acorda mais cedo que você, ou ele acorda mais tarde que você, mas ele é teu parente, o objetivo da família é o mesmo, né? A gente precisa se conhecer, se entender e fazer isso aqui funcionar. E eu sempre fui levando, né? E claro, do lado de vocês tem pessoas maravilhosas. Eu vou citar até uma aqui, né? Que é veterana, né? Que é a enfermeira Jalva, né? Sim. Pô, a Jalva me socorreu várias vezes. Ô, Jalva, ó, dá uma chegada aqui que o tempo esquentou, meu. Me ajuda aqui. Para quem não sabe, hoje a Jalva é a chefe de enfermagem do SAMU, aqui da cidade de São Paulo. Ela é a chefe de enfermagem. Ela é a chefe, né? Ela é a chefe. Foi objeto de uma matéria na revista Veja. Eu vou trazer ela aqui. Esses dias. Tá com 73 anos de idade. Desculpa, vem, Jalva. É 37, Jalva, é ao contrário, ele inverteu o número aí, ó. Ela mesmo conta com orgulho, entendeu? Porque ela já poderia se aposentar e não se aposentou, e não quis se aposentar, porque a vida dela é essa, né? E um dos trabalhos que a gente teve no passado, muito forte, a Jalva participou, e outras enfermeiras, e outros enfermeiros também, e médicos, junto com os bombeiros, foi trabalhar a conciliação das nossas equipes. Você não viveu bem essa época. Você chegou um pouquinho depois. Mas nas primeiras, era pauleira. Imagina. Você tinha o resgate chegando na cena e você tinha... eu lembro. Isso aí eu vivi sim. É que durou muito tempo. Eu vivi isso aí, sim. No começo era barra pesada. A turma queria ver quem chegasse primeiro. Chegava lá, um queria tirar o paciente. Tava disputando vítima, pô. Eu lembro. Mas não, chegou uma época que não tirar um da ambulância do outro. Nossa, depois... Mas esse é um trabalho que a gente se propôs a fazer, claro. a área de comando. Dos dois lados, né? Por isso o Jair me mandou lá. Começamos a chamar o pessoal da prefeitura do nosso lado. Pessoal, não é assim. E aqui, idem, né? Oi, você sabe uma coisa que eu me lembro bem, que ajudou pra caramba? Principalmente no aspecto dos médicos, né? De uma hora pra outra começou a chegar um pessoal médico que a gente fala, pô, mas esse cara é diferente. Entendeu? O próprio bombeiro ali. Aí me chamou a atenção também. Falei, cara, realmente, esse bombeiro, o cara vinha lá, vinha falar comigo. Aí eu fui entender, cara. Tava começando a chegar médicos contratados naquela época por vocês, que estavam vindo das Forças Armadas. Médico que tinha vindo do Exército, médico que tinha vindo da Aeronáutica, médico que tinha vindo aquele, né, que tem até hoje, né, o médico, o acadêmico, né, quando ele está na época da inscrição militar, ele está na faculdade, ele depois, né, pode ser... Ele pode ser... Ele pode, exatamente, e aí começou a chegar essa galera. Porra, e foi uma maravilha. Eu me lembro de alguns, cara, que, pô, fizeram a diferença ali nessa questão da convivência. Essa área de socorro é uma área que muita gente deseja fazer. Só que para chegar nisso, o caminho é longo. Sabe, não dá para assim. E daí, se a gente pudesse já ter uma formação mais precoce dessas pessoas, se a faculdade nos entregasse um médico formado já com a formação de APH. Mas agora parece que tem já estão tendo, né? A residência em APH, não é isso? Mas não é tão simples assim, né? Você não tem ainda lugar suficiente para eles rodarem como residente. Entendi. Ainda não tem. Quer dizer, é muito incipiente isso ainda. Existe, ok, mas ainda você tem que treinar o cara. Se ele presta concurso para trabalhar com você, e você tem que dar o treinamento para ele tem que ser aprovado. Como é que você vai pôr ele na rua? Ele é médico, mas se ele não for aprovado no curso, né? E muita gente
depois que faz o curso, não quer mais. Não era bem isso. Vai para outra área. Vai para outra área. E imagina como é que você chama outro. Você sabe disso. Ah, não, é Como é que complicadíssimo. você chama outro. Mas Você ele, na fala, sua visão, eu já ouvi várias opiniões aqui, eu quero ouvir a sua, claro que a sua é muito importante. Você até citou no começo da nossa entrevista, quando você falou do paramédico, né? Que foi uma coisa que o americano criou, que é claro, o americano é pragmático, né? Ele falou, puta, o médico custa caro, o médico não tem muito, então eu vou criar um cara que ele não é médico, né? Eu vou chamá-lo de paramedic, que pode suprir essa lacuna e eu vou ter um profissional que não necessariamente eu preciso dispor de um médico. Isso no Brasil, de certa forma, não andou, né? A gente acabou ficando num modelo meio híbrido, né? Tanto de enfermeiros como de médicos, de bombeiros que vão até um determinado nível. Você acha que haveria espaço para isso? Ou ainda há espaço para isso? Não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, queria ouvir a sua. Não, existe uma lacuna. Se você está chamando isso de espaço, é uma lacuna. Sim, essa lacuna hoje está sendo preenchida. Ela vai ser preenchida. No passado, vamos entender a sequência histórica. O Brasil fez com aquilo que ele dispunha. Para você fazer o APH no passado, aqui no Brasil, como nós começamos, e fazer criando o paramédico, você ia gastar anos para pôr o primeiro. Eu, pessoalmente, toparia. Eu acho que nós conseguiríamos avançar mais depressa no sistema de socorro, avançar mais se a gente tivesse criado o paramédico. Porque nós criamos duas coisas, o básico e o avançado. Tem um vão enorme no meio do básico e do avançado. Básico feito pelo profissional de enfermagem, SAMU, por exemplo, e básico feito por vocês, pelo bombeiro. Entre o básico feito por quem quiser. E o avançado, feito por médico do SAMU, por médico do bombeiro também, tem um vão enorme. E esse vão você não preenche. Então, SAMU, por exemplo, pelo Brasil aí em geral, você tem em torno de 85% das ambulâncias de suporte avançado, de suporte básico. 85% de suporte básico e 15% de suporte avançado. E a gente fala assim, sem contar que de repente o médico falta no plantão. De repente você não tem médico, você tem 15 ambulâncias de suporte avançado, mas de repente você não tem equipe para as 15 ambulâncias. Exato. O médico é mais difícil. O médico, ele fica menos nesse tipo de atividade. Já o paramédico, se a gente tivesse, o paramédico, ele seria um profissional só para essa atividade. Ele não teria opção. Outra atividade que não é essa. O paramédico americano, ele não pode trabalhar em hospital. Exatamente. Ele não é enfermeiro. E não pode ter consultório. Sem nada. Ele trabalha ali. Ele é o profissional e nós não temos um profissional exclusivo do APH, que é o que fez sucesso no Canadá, nos Estados Unidos. Mas o Brasil seguiu aquilo que deu para fazer na época. Lembrando que, eu até não posso esquecer para não ser injusto, ou mal interpretado. Se São Paulo começou em 76 e depois pipocou pelo Brasil, né, Curitiba, né, com CIAT, Porto Alegre, Fortaleza, o bombeiro começou em Fortaleza, eu fui na inauguração, lá em Fortaleza, tem fotos, viu? Que é na época do Coronel Duarte, eu acho. Ambulância, parecia esporte avançado na época, era só do bombeiro, eu ambulância e tal. Brasília, Rio de Janeiro começou em 86, antes de vocês, ele começou em 86, depois do incêndio Andorinha, com a maior frota de ambulância de suporte avançado que até hoje o Brasil teve. Eles começaram com 19 a 20 ambulâncias de suporte avançado. E a toque de caixa. A toque de caixa só dá para fazer um serviço com médico. Você não consegue fazer a toque de caixa com outro profissional. A toque de caixa você faz concurso público. Contrata o médico pronto. Contrata um médico e ele... Depois você vai dar treinamento para ele, mas ele já vai usar o conhecimento dele. É claro que ele não está no ideal profissional, mas é melhor o povo receber um atendimento de um médico ainda não plenamente treinado do que não receber. Nenhum. Do que não receber nenhum. Então o Rio fez isso. Que foi de onde saiu o grupo que deu origem aos Anjos do Asfalto na Dutra, na região do Rio. Do Rio de Janeiro, da Dutra no Rio. Depois virou concessão, aí a concessão pegou tudo. Né? Então, essas cidades em que pipocou, com um pequeno intervalo de anos de 76 da cidade de São Paulo, não guardam relação um serviço com o outro. Não é porque São Paulo foi o primeiro
que ele gerou influência, Os nada. demais. Nada. Da mesma forma que São Paulo começou, um pouquinho depois, as outras cidades começaram a pesquisar, a buscar coisas. E é bom lembrar, né, de que efetivamente em muitos lugares do Brasil a coisa só aconteceu de verdade, ou começou após o programa federal. Né? Que aí nós já estamos em 2000 e quanto? Não, mas não, a cidade, você pega Curitiba. Não tô falando Não, disso. essa leva Não tô começou falando disso. interligação. Eles começaram sem interligação. Aí em 2003. 3. Por quê? É disso que eu tô me Porque referindo. nós estamos falando de 76, que começou aqui. Depois, 78, 79, Dersa, nas rodovias aqui em torno de São Paulo, com o professor Masayuki Okumura, que fazia coisas que a gente não imaginava, e ele fazia, né, na rodovia. Ele saía também nas ambulâncias. Ele era meu professor na faculdade. Adorava, ele está aí ainda. Adoro esse cara. Né? Não vejo mais há muito tempo. E foi a Dersa. E em seguida, começou a pipocar pelo Brasil. Vários. Né? Fui na inauguração de vários, como eu estou te contando. Ainda antes de 90. E aí depois o Rio, tudo antes de 90. Antes de 90. O SAMU é 2003. 3. Nós estamos falando de 13 anos de diferença entre pipocar o de vocês aqui, 90, 91. E por que e esse serviço demora? Porque você não tem profissional preparado para ele, que seria o paramédico que você me fez a pergunta. Isso. Então, você ficava com os dois extremos, o suporte básico E uma lacuna. e uma lacuna, que hoje está sendo preenchida, será preenchida pelo CIV, suporte intermediário, que é o enfermeiro universitário. O graduado em enfermagem. Graduado em enfermagem. E esse profissional, junto com protocolos e com a regulação médica dos serviços, ele consegue avançar mais na assistência. Ele consegue fazer coisas sob autorização do médico regulador, coisa que o técnico ou auxiliar de enfermagem não consegue. Não consegue. Ou o bombeiro não consegue. Hoje a gente tem bastante, sabe, a gente tem bastante bombeiros que são enfermeiros, né? Não, mas é um arranjo pessoal. É um arranjo. É um arranjo pessoal, não é que você criou esse profissional. Não existe profissional. Então, você percebe que tem uma lacuna. É uma lacuna. Que eles estão preenchendo por livre espontânea vontade. É verdade. A mesma coisa. Mas eu acho que ainda cabe se debruçar, né? Tanto. Acho que quando o CIV começar a ficar mais robusto, desaparece. Desaparece a necessidade. O CIV, o enfermeiro do CIV vai ser no futuro, aqui no Brasil, o paramédico americano. Ele vai fazer procedimentos que hoje não pode fazer, que lá nos Estados Unidos fazem, porque e qual é o problema ter paramédico? É bom dizer o seguinte, né? São procedimentos. Claro. E é bom dizer o seguinte, porque mesmo no modelo americano, não é todo bombeiro que é paramédico. Não. Né? Não. Existe aqueles que são bombeiros e paramédicos. Isso existe também, em vários lugares. Mas não é porque ele é bombeiro lá nos Estados Unidos que ele vai para a viatura da ambulância. Ele não vai. Não vai. Ele vai no. Se ele se especializar, se ele se tornar paramédico, eu conheço alguns amigos que são assim, aí sim, ele tripula eventualmente a viatura do. Porque lá é o seguinte, quando ele vai para a ambulância, ele já não volta mais para o incêndio, ele já fica lá. Mas Chicago tem um problema. Chicago, quando nós estávamos lá, Chicago era por lei municipal, todas as ambulâncias tinham que ter pelo menos um paramédico. E como é que eles fizeram? Não, eles tinham já a condição de fazer. É claro que quando eles criaram a lei, eles já tinham muita gente. Sim. Se prepararam, né? Começou a ter escola de paramédico rapidamente. Então o indivíduo ia para a escola, né, fazia o emergency medical technician deles, depois dava mais um salto, fazia alguns outros estágios, incluindo a parte hospitalar, porque é onde ele aprendia a entubar, tal, era lá no hospital. Né? Então já existia a legislação, e quando surgiu quantidade suficiente, a prefeitura decretou: as nossas ambulâncias têm que ter obrigatoriamente um paramédico. Tem que ter um segundo. E o segundo pode ser outro paramédico ou pode ser o emergency medical technician, que seria o equivalente ao suporte básico. Ao suporte básico, que aí entrava o bombeiro também nessa então, conversa aí. Isso significa, olha a loucura,
que 100% das ambulâncias de Chicago praticavam suporte avançado. Porque o suporte avançado é praticado pelo paramédico. Pelo paramédico. Não é pelo Não, médico. não é pelo médico, é existe, verdade. né? É verdade. Então, ele tem procedimentos de suporte avançado que eles podem praticar, que aqui no Brasil não pode. Só o médico pode praticar aqui no Brasil. E lá eles podem praticar. Então, não dá para comparar no pacote. Não. Então, mas é isso que... Se não dá para comparar, nós estamos dizendo que Chicago atende melhor que São Paulo? Não, claro que não. Claro que não. Para quem é atendido, claro que não. E para quem não conseguir ser atendido. Aí sim. Entendeu? Porque eu vi uma pesquisa de satisfação. Torna ao mesmo ponto. É um desafio que não acaba. Mas nós vamos ter o paramédico, como eu disse, vou repetir. O enfermeiro no Brasil vai ser o paramédico, vai se equivaler ao paramédico americano. Quando nós preenchermos essa lacuna no meio, nós vamos dar um boom, nós vamos dar um salto na qualidade do atendimento. Eide, ver você falar é sempre bastante motivador, né? Porque você é uma pessoa entusiasmada, motivada, como você mesmo reconhece, né? Disse aqui. E assim, eu estou vendo na minha frente o mesmo Eide que eu conheci há mais de 30 anos, né? Fico muito feliz com isso. O nosso tempo está se encerrando, eu quero te agradecer, Eide, por essa aula que você deu para a gente aqui, do seu ponto de vista, da sua vivência histórica que você teve e tem com a emergência, com o atendimento pré-hospitalar em São Paulo, no Brasil. Muito obrigado por você ter aceito o convite, muito obrigado pela pessoa que você é, sempre muito generosa, sempre muito agradável de conversar e trocar ideias. Venha sempre no nosso podcast, eu acho que você sempre vai trazer coisas que enriquecem muito. A gente está para fazer aqui uma mesa de dinossauros do... Me desculpa o dinossauro, né? Mas assim, para a gente entender onde a gente tem que estar, a gente tem que olhar no retrovisor. Claro. Né? E a imagem do retrovisor, a gente enxerga pessoas como você. Então, muito obrigado e eu deixo aqui o final para suas considerações. Meu caro amigo Valdir Pavão, uma honra estar aqui com você. Né? Tá aqui podendo colocar isso, sabe? A gente às vezes não encontra nem espaço para contar a história. Né? Espaço perfeito. Não, porque tem muita gente que acha que a história começou quando ele começou. Né? Então muita gente tem esse perfil, né? De quer saber a história, mas de preferência depois que ele começou. Né? Mas tem muita coisa lá atrás, muito alicerce, né? Tem muita coisa que está construída hoje, foi construída por alicerces lá atrás, que ninguém nem sabe. Ok, não sabe, é importante você olhar no retrovisor e tal, mas será mesmo? Só não pode cometer os erros do passado. Aí não evolui, né? Então tá aqui com você, Pavão, relembrando tudo isso, relembrando os amigos, né? Porque são imagens que não desaparecem da cabeça da gente, né? E nessas imagens que não desaparecem da cabeça da gente, queria citar o Lemes, né? O colega também ajudou muito e depois nos deixou, né? E a gente teve muita passagem importante na vida. Então, utilizando o nome dele, eu queria agradecer a todos vocês aí essa também brilhante dedicação, impagável dedicação, que vocês continuem sendo como são hoje os serviços mais bem avaliados da população, e isso não é por acaso, isso não nasce assim, isso é conquistado às duras penas, muito suor, muita herança, né, de você que já saiu, de você deixou coisas que outros pegaram, que senão você não tem herança, isso é herança de crescimento que os serviços têm que ter. Né? Parabéns para vocês também. Eide, muito obrigado. A saudação do militar é a continência. Está aqui minha melhor continência para você. Permite? Claro. Obrigado, meu irmão. Venha sempre. Obrigado. Quiser. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu gostei muito. Mas muito importante, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe a sua programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado, até a próxima.